Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Nós vamos prosseguir com a criação do nosso jogo em C# e Windows Forms para estudar os conceitos de programação orientada a objetos, os conceitos de herança, polimorfismo, abstração, encapsulamento, aplicando esses conceitos aqui no jogo. A gente tem feito coisas que são bastante técnicas, mas aplicando esses conceitos. Então não se preocupe se você não está compreendendo completamente a parte técnica, o importante é você entender a utilidade dos recursos da programação orientada a objetos em um programa. Aqui é um jogo simples e a gente vê como nós estamos reaproveitando o código em várias situações, usando abstração, várias coisas foram abstraídas no método GameObject. Então aqui está a lógica da maior parte da lógica dos objetos, de todos os objetos do jogo está concentrada aqui. E aqui o meu formulário principal, que faz uso daquela classe ou das classes descendentes, simplesmente faz chamadas para os métodos desses objetos, ou seja, tem toda uma abstração por trás disso aqui. Os objetos são encapsulamentos de propriedades e métodos, tem imagens, tem outros elementos, então ele é como se fosse um pacote cheio de coisas dentro, né, um objeto. Isso é um encapsulamento. A gente já teve aqui a herança, né, o background deriva de GameObject e o inimigo também deriva de GameObject. Agora nós vamos criar o objeto Player, ou melhor, a classe Player, né, que vai gerar o objeto Player, que corresponde ao jogador. Então eu vou clicar agora com o botão direito aqui, adicionar uma nova classe. Player. Essa classe ela tem que ser pública e derivar de GameObject. Temos que começar com o construtor Player. Eu também tenho que receber aqui os limites e tela de pintura, ou a ferramenta de pintura da tela. Eu vou repassar isso para a minha classe base. Bounds, Screen Painter. Opa. Pronto. E o que meu jogador vai ter de diferente? Quais vão ser as especificidades dele? Primeiro, a velocidade dele vai ser 10 quando ele se mover. Quando ele tomar um tiro, ou melhor, quando um inimigo encostar nele, o som de explosão dele vai ser o Explosion Long. Além disso, ele tem os outros dois métodos obrigatórios de todo GameObject que a gente já criou, que é o Override, o GetSprite. Eu tenho que dizer qual é o sprite dele, então return media.player, essa é a figurinha dele. E eu também tenho o UpdateObject, que é quem atualiza esse objeto. Então, o UpdateObject dele, public override, UpdateObject, simplesmente vai chamar o base.updateObject. Porque a lógica de movimentação dele vai fazer uso dos métodos moveRight, moveLeft, moveTop, moveBottom. Porém, esses métodos não vão ser chamados aqui dentro, vão ser chamados via teclado. Quando o jogador pressionar lá as setinhas do teclado, eu tenho que chamar esses métodos. Só que tem uma coisa aqui que eu preciso de mudar o comportamento, que é o moveDown e o moveUp. Então aqui, ó, public override void moveUp. O moveUp, eu não vou usar a implementação que tem no ancestral. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Se this.top for maior do que 0, eu posso me mover para cima. Então, this.top menos igual this.speed. Só posso ir para cima enquanto ele estiver dentro da tela, né? Se ele começar a sair da tela, eu não posso mais mover para cima. Mesma coisa para baixo. Public override void moveDown. Eu não quero a implementação do ancestral. E o moveDown é if this.top. Não posso deixar ele extrapolar para a parte de baixo. Menor do que o tamanho da tela para baixo, né? This.bounds.height
menos o tamanho do objeto, aí eu faço, não preciso disso aqui, aí eu faço this.top, menos igual this.speed. Pronto. Ou seja, se ele está dentro da margem inferior, ele pode continuar indo para dentro da margem, acima da margem, que é um mais. Dentro da margem inferior, ele pode continuar indo para baixo. Se ele está dentro da margem superior, ele pode continuar indo para cima. Vamos então no formulário principal para exibir agora o jogador. Vamos lá no formulário principal. Eu vou criar aqui uma referência. Como eu tenho o background aqui, eu vou fazer o seguinte: prop. Não preciso dessa forma não. Aqui pode ser só player. Pronto. Agora aqui, onde eu crio o GameObject, background, cadê o background sendo criado? Background está aqui. Logo abaixo eu vou criar o player. This.player recebe new player. Aí eu tenho que passar this.screenBuffer.size, this.screenPainter, que é a ferramenta de pintura. Bem, agora a gente precisa adicionar esse cara à coleção de objetos. Então aqui embaixo eu vou fazer this.GameObjects .add player. O objeto background e o player só tem um no jogo inteiro, então é por isso que eu adiciono eles aqui no construtor. Os outros objetos, que na verdade são os inimigos e os tiros que o player dá, são vários objetos, cada tiro é um objeto. Eles são criados em outros locais. O inimigo é criado no timer do inimigo aqui, ó. Cada 1 segundo é criado um novo inimigo aqui no spawn enemy. O tiro a gente vai fazer pelo controle. No caso aqui é o teclado. Vamos executar o jogo para ver como ele ficou. Olha onde o player foi renderizado. Foi renderizado aqui em cima. E por enquanto não tem detecção de colisão ainda. Olha, as aeronaves passam por cima dele. Na verdade, esse cara tem que ser renderizado aqui embaixo, no centro. Por enquanto, os comandos de teclado não estão funcionando, porque nós ainda não fizemos o código para isso. Mas aqui está o player sendo renderizado na posição 00, porque eu não passei valor para ele. Eu vou fechar. E agora nós vamos aqui no player e vamos dizer o seguinte aqui no construtor. This.left vai receber a largura da tela sobre 2. Então, this.bounds.width sobre 2 menos this.width sobre 2. Então, a largura, ou melhor, para ele ficar centralizado, ele tem que estar posicionado na posição do meio da largura menos a metade dele, que aí eu chego ele um pouquinho para a esquerda ainda ali, para ele ficar para o centro dele ficar no centro da tela. Agora o topo, this.top vai receber this.bounds.height menos a largura do player. Menos a altura do player. Então é a altura da tela vai fazer ele ficar lá embaixo, menos a altura dele para ele voltar para dentro da tela, pelo menos para caber ele na tela. Executando, aqui ó. Agora ele foi renderizado aqui corretamente. Agora nós vamos controlar o player. Então eu vou fazer aqui um método para processar os comandos de teclado aqui no meu formulário. Aqui no final
vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Private void process controls. Processar os controles. Então, vou fazer o seguinte teste aqui, ó. Keyboard. Eu tenho que adicionar aqui uma biblioteca aqui nas referências, que é o Presentation Core. Vamos adicionar a referência. Browse. Presentation em Assemblies. Pronto, está aqui, ó. Em Assemblies, Presentation Core. Vou marcar, vou dar OK. Agora ele veio para cá. Agora eu consigo usar aqui, ó, Keyboard. Ponto is keydown key.left. Se o usuário pressionou a tecla para a esquerda, player.moveLeft. Isso aqui poderia ficar aqui embaixo, mas para economizar linha de código aqui, eu vou deixar na frente. Vou copiar essa linha, vou colar 4 vezes. Right, move, right. Top, move, up. É top não, aqui é up. Down, move, down. Ok, o meu método para processamento de controles está praticamente pronto. Só está faltando o botão de tiro que vai ser a tecla de espaços que nós já vamos fazer. Agora, aonde que eu vou chamar esse método? No looping do meu jogo. Aqui está o looping do meu jogo. A cada iteração, a cada vez que esse camarada GameLoop for chamado, eu tenho que processar os controles. Então eu faço o seguinte aqui, ó. This.process controls. Vou processar os controles de teclado. Chamei esse método. Olha como depois da classe pronta, as coisas vão ficando bem mais fáceis de se fazer, né? Ctrl F5 para executar. Agora, ó, minha nave já tá se movimentando, ó, obedecendo os limites da tela. Não tem colisão ainda, tá? Ó, não estou detectando colisão ainda, mas com as setinhas do teclado eu já consigo me movimentar. Tá aí. Agora eu vou fazer o pressionamento da barra de espaços atirar. Vamos lá. Eu vou lá na classe Player e aqui embaixo eu vou criar um método public void, ou melhor, GameObject shoot. Esse método ele vai criar um novo objeto do tipo bullet, que nós ainda não criamos. Então eu vou criar agora a classe bullet, que é a classe projétil, né? Botão direito, add class, bullet. E vamos lá, primeiro eu vou torná-la pública. E ela vai herdar de GameObject. GameObject, então ela tem um construtor. E o construtor, ele recebe o bounce e recebe também um graphics screen painter. E invoca o construtor da base, passando bounce e screen painter. Certo, agora eu tenho que dizer que a velocidade do tiro é de 20 e o som dele
media.missile. Outra coisa que eu tenho que fazer é implementar o public override get sprite return media.bullet e agora eu também posso fazer aqui um public override update object, que é como cada objeto se atualiza. Todo tiro ele sai de baixo e vai para cima, então onde ele for criado, onde ele nascer, basta ele se movimentar para cima. Então a cada vez que esse método aqui for chamado, ele tem que fazer um move up. Aí ele vai fazer a movimentação para cima na velocidade que foi definida aqui, de 20. Certo, mas eu não informei aqui qual é o local em que esse bullet, esse tiro, nasce na tela. Na verdade, ele vai nascer no momento em que o jogador pressionar a tecla de espaço, eu tenho que ver onde está a nave do jogador e o tiro tem que sair dela, tem que partir dela. Então é o seguinte, quando a nave do jogador, lá, o objeto player, chamar esse método, ou melhor, instanciar esse objeto, ele vai ser obrigado a passar também a posição point position. Aí aqui eu vou dizer que o this.left recebe position.x e this.top position.y. Quando esse tiro for criado, ele pode ter um som do disparo do tiro. Então aqui eu vou botar this.playSound. Sempre que ele for criado, ele já vai disparar o som relacionado a ele, que é o som do disparo mesmo. Agora o meu objeto tiro está pronto, a minha classe tiro está pronta. Agora aqui no player, quando ele dispara o chute aqui, ele vai fazer o seguinte. Primeiramente, ele vai criar um objeto do tipo bullet. Bullet recebe new bullet this.bounds, os mesmos limites do player. This.screenpainter, vou jogar para baixo aqui. Agora aqui, ó, em que posição que essa bala vai ser criada, que esse tiro vai ser criado. Eu vou pegar a posição do jogador e colocar aqui. Então this new point this.left mais this.width sobre 2, para ficar no meio, porque this.left é a borda esquerda da aeronave, mais a largura dela sobre 2 vai para o centro. Então essa é a coordenada x. Agora o y vai ser o topo da aeronave, this.top, menos, porque ele tem que ir para baixo, quer dizer, para cima, né, o this.top menos height sobre 2. Na verdade aqui seria mais this.height sobre 2. Ok, essa é a posição do tiro. Eu criei então um novo objeto de tiro nessa posição. Cadê o left aqui? Agora é o seguinte. Eu tenho também a largura do próprio bullet, do próprio tiro, que eu vou diminuir agora da margem esquerda dele. Então, bullet.left menos igual bullet.width sobre 2. E por fim eu retorno bullet. O método shoot, portanto, retorna um GameObject, que instancia um objeto bullet, acerta a posição dele e retorna ele para quem chamou. Quem que chama o método shoot? O form principal, quando o usuário pressionar a barra de espaço para atirar. Então eu venho aqui, ó, na interpretação das teclas, ó, if keyboard
key.isKeyDown, key.space, player.shoot. Mas isso é suficiente para adicionar o shoot à coleção? Isso aqui retorna um objeto do tipo bullet, não é isso? Então, já que isso aqui retorna um objeto do tipo bullet na posição do jogador, fazendo essa bala com a lógica dela ir para cima, eu tenho que fazer o seguinte aqui, ó, this.gameObjects.add, agora sim, ó, o tiro que o jogador deu. Estou adicionando à coleção de objetos do jogo o tiro que o jogador deu. O tiro estando na coleção de objetos, ele será atualizado pelo timer do game loop. Vamos então testar. Observe agora o efeito colateral que nós estamos tendo aqui, ó. Eu vou manter a barra de espaços pressionada, ó. Nós não queremos que fique dessa forma. Então, a gente tem que fazer um controle aqui para que isso não aconteça. Com uma lógica um pouquinho mais elaborada. Quando o usuário pressionar a tecla de espaço para disparar o tiro, ele só pode disparar de novo depois que ele soltar a barra de espaços. Então ele pressionou, dá o tiro e não pode continuar dando outro tiro. Quando ele soltar a barra de espaço, ele pode pressionar de novo para dar outro tiro. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável booleana agora aqui chamada canShoot e vou dizer que ela recebe false. E aqui no else, melhor, no else não. Vou criar essa variável primeiro, né? Dizendo que ele pode atirar, se ele pode ou não atirar. Pronto, ela foi criada aqui em cima no formulário. Private bool canShoot. Deixa eu tirar isso aqui, que isso já é intrínseco. Vou colocar lá mais para baixo aqui. Só por questões de organização. canShoot começa com true. Mas se começa com true, é melhor colocar ele no start game. Start game, canShoot, this.canShoot, recebe true. Toda vez que o jogo for iniciado, eu digo que o usuário pode atirar. Agora aqui, this.canShoot. Ok, pressionou a tecla de espaço para baixo, né? Atira. E agora o canShoot recebe false. Agora aqui é o seguinte, ó, if keyboard ponto is key up key ponto space canShoot recebe true novamente. Uma vez que ele tenha soltado a barra de espaços, ele pode atirar novamente. Agora, na hora de eu checar aqui, se eu rodar dessa forma, continua com o mesmo problema, ó. Ó. Por quê? Porque eu continuo checando aqui para atirar se ele só pressionou a tecla de espaço, mas eu vou colocar aqui um E canShoot. Então, ó, se ele está pressionando a barra de espaços e pode atirar, aí sim eu instancio uma bala e ó, agora ele só sai uma. Ó. Agora nós controlamos o disparo de tiros. Vou só corrigir, antes de finalizar essa aula, vou só corrigir um pequeno detalhe aqui, que é importante. Observe que o this.invalidate, que faz a pintura do formulário, ou seja, que pinta o nosso buffer com a imagem da renderização de um quadro do jogo na tela do formulário, é chamado para cada objeto do jogo. Na verdade, isso aqui não está certo, né? Estou consumindo recursos computacionais aqui à toa. Isso aqui tem que ser pintado a cada quadro do jogo, a cada iteração do looping do jogo. Ou seja, aqui eu processo todas as alterações da imagem do jogo. Uma vez que eu tenho a imagem montada, eu chamo o invalidate para que eu pinte essa imagem na tela do formulário. Na próxima aula a gente vai aprender a checar as colisões e a colocar a tela de game over
se houver colisão de uma nave com o player. Até lá!